87,9 com Dayana Martins. Só para quem tem fome e sede de justiça. Um programa que vê a justiça nas lentes de um tribunal. Qual sentença vamos proferir hoje? Você condena ou absolve? Ouvintes da nossa Rádio Educativa de Inhumas, Rádio 87,9. Gente, eu estou tão feliz com o meu primeiro programa, Jéssica! Bom, eu sou Dayana Martins, né? Nós estamos aqui para iniciar um novo projeto, algo que Deus tem colocado no meu coração. E estou muito feliz, sou agora moradora de Inhumas também. E nós vamos aí começar esse projeto, a Mesa da Justiça, né? Um projeto lindo, que eu vou trazer um pouco da minha experiência. Fui juíza por quase 20 anos, Jéssica, né? Você sabe um pouquinho dessa história, estou aqui com a minha convidada. E eu vou trazer, compartilhar com os nossos ouvintes, com o pessoal que está no Facebook também nos acompanhando, né? O que nós vivemos durante esse tempo no judiciário, né, goiano. E hoje eu deixei essa carreira há 4 anos para viver a maternidade, um propósito de Deus na minha vida. E hoje, né, vizinha aqui da rádio, é uma alegria muito grande poder trazer para vocês, né, um pouquinho do que Deus tem colocado agora no meu coração. Então, nossa programação vai acontecer às quintas, das 9 às 10 da manhã, sempre um talk show, alguns convidados e um tema que sempre assim, revelador, né? Deus que vai pôr, falou, Senhor, qual é a nossa conversa da semana? Então, nós queremos entregar realmente o nosso coração nesse projeto. Esse primeiro tema, né? Eu tenho orado sobre isso, falei, Senhor, qual que é, né, o propósito? Quais são as nossas convidadas? O que o Senhor quer entregar, né, através da nossa vida, através desse canal e desse horário em especial? Então, nessa primeira pauta, nós trouxemos aí o direito de guarda, né, a guarda dos filhos e uma visão, né, uma visão além da vontade dos pais, porque quando a gente fala de guarda, é um problema assim tumultuado, né, quando a gente vê a separação, presenciei muitos casos relacionados a isso e realmente é um problema que tormenta muito a família, os filhos. E eu senti de ser uma pauta para abrir, né, esse episódio. Enfim, então, eu estou aqui com uma convidada, eu tinha uma outra convidada também, advogada, doutora Ludmila, mas por um problema também familiar relacionado à guarda, o nosso case aqui, ela não pôde comparecer, pediu desculpas, até está com talvez uma advogada chegando, vamos aguardar. Mas, enfim, é uma grande amiga que está aqui presente, a Jéssica Souza, uma mulher de Deus que tem despontado muito aí nessa área de desenvolvimento humano, tem visto, né, esses fatos no dia a dia também, né, Jéssica? Se apresenta aí, dá um oi para o povo aí também, que eu estou aqui um pouquinho me organizando para deixa eu ver se tem então, vamos lá, né, olhar aqui, né? Bom dia, então, para quem está acompanhando tanto pela rádio quanto pelas linhas de transmissões. Meu nome é Jéssica Souza, sou terapeuta sistêmica e pastora. Né? Glória a Deus. Não me apresento assim, né? Mas o Senhor confiou esse chamado em mim. E eu gosto de dizer que eu não sou a pastora interna, sou a pastora externa. Porque existe aqueles que estão lá dentro de um templo para acolher e para cuidar. Mas o Senhor também conta com pessoas que se posicionem para ir fora resgatar. Então, tão importante quanto resgatar é cuidar. E tão importante quanto cuidar é resgatar. E eu amei o convite, né? Quero agradecer. Me sinto privilegiada e honrada de fazer parte desse movimento, desse momento. Eu sei que Deus com certeza irá transicionar famílias e realidades de mentalidades através desse programa. E dentro do tema, quando você trouxe, eu achei incrível, porque processos de terapia hoje, que é o que eu atendo, envolve totalmente a parte familiar, inclusive é terapeuta familiar. Né? Então, a gente percebe repetições de comportamento acerca de divisões de guarda, e eu comecei a notar essas posturas, principalmente dentro da minha casa. Então, eu sou casada, mãe de 4 filhos,
mas mãe de uma filha, hoje adolescente, que foi fruto de um relacionamento onde ela é o resultado do bom desse relacionamento. Né? Da parte boa. A parte boa é ela. E eu comecei a assistir tudo que eu estudei quanto profissional dentro da minha casa. E eu falo que é diferente quando você lê um livro e diferente quando você vive aquilo que agora você lê o livro. Então, esse tema é um tema que mexe com a casa de muita gente. Hoje, o Brasil em si carrega um número alto de mães solos, de mães que tentam ser mãe e pai, e aí não consegue ser a mãe na essência de Deus, né? E tem toda essa partilha, essa divisão de guarda, essa briga, uma disputa pelo filho, e às vezes falta o olhar de como ele está no meio de tudo isso. Então, eu acredito que é um tema precioso e que vai trazer consciência para muitas pessoas de como se posicionar nesse tempo. Uau, né, gente? Bom, é isso. E a doutora Ludmila Torres, ela pediu desculpas e me avisou às 6 da manhã que a filha estava com febre. E como ela é mãe solo hoje, né, ela não tinha condições de deixar com o pai, enfim, por questões também ligadas ao direito de guarda deles, e a Fundar não é o seu primeiro caso. Na prática, inclusive, aí para você comentar e viver realmente, que é algo que faz parte do dia a dia, né, das pessoas, e tristemente faz parte, não era para ser, né? O ideal é que não fosse, mas é uma realidade que a gente precisa analisar, que a gente precisa trazer consciência, trazer luz, né? E amenizar, né, as dores, os sofrimentos, em especial das crianças. Então é isso, gente. E aí, quando a gente fala de guarda, né, nós temos uma visão jurídica, né, que eu preciso fazer esse apontamento. Então, assim, dentro de uma visão jurídica, é um direito, né, que a criança, toda criança tem, de ser guardada, de ser zelada, de estar num ambiente seguro, num ambiente estável, né, num ambiente que ela vai crescer. E a Bíblia diz, né, que ela possa crescer diante de Deus e diante dos homens. Então, um lugar que ela realmente vai prosperar. E antes disso, assim, a gente tem que... E a gente tem que entender que o filho, né, ele vem de uma união de propósito. Então, assim, eu tenho essa clareza, assim, no meu coração de que Deus não uniu a Dayana com o Danilo. Gente, Danilo é meu esposo, tá? O goiabeiro também. E ele uniu os nossos propósitos para que eu tivesse a Liz, para que eu tivesse o Lorenzo, né? Então, essa criança, ela é fruto de um propósito que Deus colocou. E né, a gente não sabe em razão quem provocou, quem não provocou, mas existiu uma separação ou nem existiu, né, uma união verdadeira, mas a criança está ali no meio dessas circunstâncias, né? E isso vai desaguar, porque a Bíblia fala assim, que a lei existe por causa da dureza de corações. Então, existe uma lei, né, um tribunal que vai resolver essa situação quando pai e mãe não conseguem, né, por si só, delimitar aquelas circunstâncias, ou talvez ter clareza e discernimento para poder resolver, né, resolver essa direção que esses filhos precisam ter. Então, entra esse terceiro, né, essa terceira pessoa, que é a figura do juiz, né, muitas das vezes, e acompanhado ali do Ministério Público, dos advogados, né, que fazem ali uma corte para poder decidir qual é a melhor situação para acolher essa criança, né? Quando realmente a gente vê muitas brigas nesse processo, e isso, gente, são traumas gigantes que são colocados, feridas, né, que corroem essas crianças. Eu estou até arrepiada, assim, porque sempre que eu falo de guarda, me lembra um caso muito, muito difícil, assim, que eu tive que atuar. Não necessariamente eu tive que decidir essa situação, mas num processo no interior, Jéssica, até compartilhar esse caso aqui, para vocês verem assim, a dimensão que é e a problemática, né, que isso envolve lá na frente. Então, o que aconteceu nessa situação? Eu era juíza de família, numa cidade do interior, e um casal, né, brigava pela guarda dos filhos, pessoas esclarecidas, pessoas da área jurídica, inclusive, bem relevantes. E para não expor, né, eu não vou falar exatamente assim quem era, mas pessoas que tinham realmente conhecimento jurídico de toda, né, do direito, da lei, enfim. E existia uma acusação muito grave. Eles chegaram a se casar,
tiveram uma criança e eu encontro essa criança com 4 anos de idade, mais ou menos, quando eu comecei a exercer a minha atividade lá, né? E existe esse processo, nessa briga de guarda, porque a mãe, eles se separaram e a mãe não queria que o pai tivesse visitas e nada. E brigava pela guarda, e ele queria a guarda para ele, ela queria para ela, e aquele confronto muito grande. E nessa situação, a alegação da mãe era gravíssima. Então, o que a mãe falava? A mãe alegava que ele não poderia estar com essa criança porque, na verdade, existia uma acusação de abuso, que o próprio pai abusava da criança. E o processo se desenvolvia assim, de uma forma com que a gente não tinha fotos, não tinha vídeo, uma circunstância totalmente, às vezes, até alheia ali. Por que eu falo assim que esse programa vai além das lentes do tribunal? Porque tem situação, Jéssica, assim, esse tipo de caso principalmente, é o que juiz nenhum quer pegar. Oh, meu Deus, caiu comigo, você não pode escolher, né? Então, assim, são processos que geram muita dor, às vezes incertezas, mas que vai desenrolar, assim, na vida dessa criança, né? E dessa família, assim, consequências enormes para o resto da vida. Então, nesse caso específico, as provas eram laudos, né? Laudos de psicóloga, tanto de um lado quanto do outro. E da outra parte, o pai argumentava assim veementemente, ele era categórico em afirmar. Na verdade, ela praticava o que agora é, né, o termo da moda nesses casos, é a alienação parental. Então, ela falou, não, ela está praticando, ela está inventando, e ele tinha laudo do outro lado também que atestavam que ele estava, né, os argumentos dele, assim, então, que apontava para aquilo também. E a criança, em uma determinada situação, que eu cheguei a ouvi-la, ela falava, assim, um termo, né, infantil, e ele falava, papai, encostou tal na minha parte íntima, mas com o termozinho dela infantil. E ela tinha a mesma fala, mas isso aí, às vezes, é uma fala implantada. Então, eu né, na visão jurídica, você entende da lei, você não tem uma visão, né, psicológica, e aí você conta com os laudos dos profissionais para poder agregar na sua decisão. Mas, graças a Deus, né, assim, que para mim, eu não cheguei a precisar tomar uma decisão de guarda ou não, mas quando eu assumi esse processo, eu tinha que cumprir uma ordem que já era do Tribunal de Justiça. Então, acima do juiz, nós temos o Tribunal de Justiça, né, o desembargador, que já tinha determinado que ele poderia fazer visitas acompanhadas. E nem isso essa mãe estava querendo. Então, assim, ela se movimentava, o dia que era da visita, ela movimentava a cidade inteira e não deixava ele ter as visitas. Assim. Ela realmente aprontava, né, colocava uma situação que eu não sei se era uma defesa real, né, uma defesa realmente um desespero, ou se de fato é uma ferida dela em relação à separação, ao novo relacionamento que ele vivia. É um mundo, um submundo assim, que você não consegue, né, decifrar ali, enfim. E nessa circunstância, o que aconteceu? Essa criança foi exposta várias vezes. Depois, por fim, elas mudaram de cidade e aí o juiz declina da competência, né, um termo legal que a gente fala. Então, assim, ele tem que mandar esse processo, acompanha a criança onde ela mora. Então, sempre assim, a questão de guarda é no lugar da criança, porque é o que mais é a parte mais que a gente tem mais defender, né, sobre um princípio que a gente considera que é o princípio de realmente o melhor interesse da criança. Então, esse processo foi para outra comarca e eu declinei dessa competência, mas, assim, 10 anos depois, Jéssica, eu tive uma triste notícia. Uma tragédia alcançou essa família e várias situações se desenrolaram dali. Eu acho que a mãe chegou até a tentar assassinar o pai, eu acho que foi muito trágico. E, por fim, essa criança, tragicamente também, perdeu a vida por uma intenção própria, se é que vocês me entendem. E aquilo, assim, feriu muito até o meu coração, de olhar para trás e falei, Senhor, será que eu tinha que ter decidido outra coisa, né? Uma culpa misturada, assim, com a incompetência também, de não enxergar, né, além daquelas lentes
que estava ali naquele processo. Aquilo me doeu muito. Mas, né, o perdão nos alcança e eu fiquei em paz também em entender, assim, que foi o que precisava ter sido, mas que isso hoje, essa mensagem aqui, ela possa ecoar de uma forma com que pais e mães que possam estar ouvindo, que vivem, né, esse drama familiar, que é um problema muito sério, que eles possam ter um olhar mais cuidadoso, né, para essa situação e talvez... Você acha que dá, Jéssica, assim, de tirar a sua justiça própria para colocar o filho em primeiro lugar? Como que você vê nisso? Eu vejo, assim, emocionalmente falando, né, claro, eu não consigo colocar numa separação minha filha, o meu filho no lugar, e falando até do que eu aplico em mim hoje, e colocar esse ex no lugar que é dele, se primeiro eu não me colocar no meu lugar e não curar a minha criança interior. Porque começa em mim. Então, por exemplo, quando eu atendo casos lá, pacientes, né? Jéssica, eu separei do pai da minha filha e eu não quero que ele a veja, porque ela não merece conviver com um traidor, porque ela vai aprender a trair também, ou a escolha foi dele de viver esse processo da traição. E agora a consequência dele é ficar longe da família, a perca, tem que ter uma consequência. Só que quando eu vou sentar com essa mãe, que, né, normalmente procura uma ajuda para si, até para saber como lidar com os filhos, a primeira pergunta que eu faço é, quem te traiu primeiro? E aí a pessoa normalmente trava, né? Ela fica, mas como quem me traiu primeiro? Meu marido, não. Antes dele, quem te traiu primeiro? Quem te traiu primeiro? Como assim? Como era com seus pais? Como era com o papai e com a mamãe? Não, meu pai era lindo, maravilhoso, minha mãe era perfeita. Mas o que você assistiu assim na infância? E aí a gente vai perceber, um pai que traiu a mãe e que foi embora com a amante, ou um pai que traiu a mãe, e aí, na fala você já percebe, meu pai traiu minha mãe. Então o que ela me conta? O pai é o mal, a mãe é a vítima. Se a mãe é a vítima e ela é a boa, como que eu quero me comportar agora enquanto mulher? Como vítima, boa. E o outro sempre vai ser o culpado. Só que, de repente, eu me relaciono e quando eu não dei um olhar para isso, eu vou trazer essas dores emocionais para dentro do meu casamento. E muitas das vezes, 90% das vezes, a minha relação casamento não dá certo porque eu tô carregando coisas, heranças, né? Que eram dos meus pais. Do que eu assisti. A bagagem deles. A bagagem deles. Do que eu julguei, do olhar que eu dei. E aí, eu sempre falo para as mães, talvez essa relação, esse homem, ele pode ter sido um péssimo marido, mas ele poderia ser um bom pai. Ele teria a oportunidade de ser um bom pai, se você tivesse permitido. E aí, às vezes, tem pessoas que falam, porque você não conhece. Ele nunca veio atrás, ele nunca não sei o quê. Mas será que você não está bloqueando essa vinda dele? E às vezes não é no falar, é nas ações, é nas posturas. Porque a criança, ela está olhando o tempo todo para isso. Eu, obviamente, não tinha esse conhecimento na época da minha filha, eu fui mãe com 16, né? Então, eu tinha os meus problemas de paternidade, de ausência, meu pai era alcoólatra. E foi muito difícil crescer sem ele. E eu tinha muitas mágoas, porque minha mãe colocava toda a culpa da dor que ela vivia nos pais dos filhos. Sim. Não, eu tô assim porque ele não ajudou. Tá passando dificuldade porque ele não pagou a pensão, então a culpa não toda era do outro. Então eu cresci entendendo que o pai era culpado, que o homem era culpado por tudo. E eu lembro que eu trouxe isso para dentro da relação, só que eu cresci com tanta mágoa do meu pai, que eu falo que Deus, ele usa até o que é ruim para trazer algo bom. Que eu tinha medo que a minha filha sentisse o mesmo que eu pelo pai dela. Então, eu não tinha um conhecimento emocional naquele tempo, era uma adolescente, criança, mas uma certeza eu tinha. Eu não quero que ela sinta o que eu sinto. Então, o que eu comecei a fazer na época? Eu sempre falava bem do pai dela, que ele era um pai amoroso, que ele amava ela, que ele gostava dela, mesmo ele não podendo estar, mesmo ele marcando comigo de buscá-la, eu não avisava. Não tinha aquela conversa assim, filha, seu pai vem sábado, não. Eu não gerava nenhuma expectativa nela. Por quê? Porque se ele não chegasse, não ia ter dor. Então eu fui guardando, blindando ela disso. E foi muito bom. Hoje a relação deles é boa. Só que depois, com o conhecimento emocional, o que é que eu percebo? Vamos analisar a infância desse homem?
Ele Que veio de uma viveu, relação destruída, um pai agressor, um pai alcoólatra, um pai que perdeu os braços, ficou deficiente, e aí descarregou toda aquela dor na família. Uma mãe passiva, uma mãe omissa, uma mãe que tolerou muitas coisas abusivas dentro da relação e os filhos assistiram. Ele se tornou um homem agressivo enquanto relação. E ele não tinha esse afeto do pai, ele não recebeu. Então, como que eu cobro de alguém que veio dessa família, dessa casa, dessa cultura, que agora ele seja um pai amoroso, um pai presente, um pai que dá colo, um pai que dá beijo? Então, minha visão ainda expandiu, porque eu entendi que ele só estava entregando aquilo que ele tinha. E às vezes as pessoas falam, mas eu não preciso fazer igual. Não preciso, mas primeiro eu tenho que ter consciência que eu estou repetindo. Não. Se eu não enxergar que eu estou derramando nos meus filhos aquilo que fizeram comigo, eu vou continuar fazendo e achando que estou com a razão. Então eu sempre trouxe isso para dentro da relação de maneira natural, por medo dela ficar magoada como eu era. Mas depois, estudando, eu entendi que esse era o melhor. Que ele não tinha essa força para estar tão perto, que ele não tinha essa força para estar tão junto. Entender que 50% da relação não está certo é responsabilidade minha. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu apanhei na relação, mas tendo milhões de pessoas, por que eu escolhi me relacionar com alguém que é pauta para outra conversa, né? Que rende. Porque eu me relacionei, então metade é meu. Agora, eu trago para os filhos, seu pai é ruim, ou a mãe é ruim, porque a gente tem os dois lados, né? Dentro da separação, às vezes a guarda fica com o pai também, e pais que também falam das mulheres. Mas o que eu percebo aqui? Se 50% é meu e 50% é do outro, ambos são responsáveis. Mas o que vale num todo? Eu tenho o pai e a mãe perfeita para mim, porque Deus escolheu esse pai lá, do senhor Clodoaldo, essa mãe, a dona Jerusa, para gerarem a Jéssica. Se eu fosse filho de outro homem, eu não seria a Jéssica. Porque eu vim dele. Veio do DNA né? dele. Mulheres que também hoje, até para concluir essa fala, precisam reconhecer o lugar do homem. Nós vivemos um tempo onde as mulheres ocupam lugares que não são delas, e isso é pesado. Então, qual é o lugar desse homem? Eu falo assim, gente, a vida começa pelo homem. Não, mas ele só... O que de bom o ex fez? Nada, mas só minha filha, mas só é pouco? Gerou porque a semente dele, se a filha é tudo... Não, minha filha é tudo pra mim. Então, esse homem, ruim ou bom, com qualidades e defeitos, te deu tudo na sua vida, que é sua filha, seu filho. Então, ele te entregou. E antes de ser sua, essa semente era dele. E ele escolheu colocar em você. Então, essa criança veio do pai para depois ser nossas. Entende? Gente, tá vendo que o papo desenrola. Já passou metade do programa. E nossa outra convidada chegou, né? Eu vou dar uma pausinha para ela entrar. Vamos colocar uma música bem power, pode ser? E nós vamos trazer nossa outra convidada aqui. Só um minutinho, gente. E Jesus, vendo a multidão, se assentou no monte e começou a pregar e dizer: bem-aventurados que têm fome e sede, sede, sede de justiça, porque eles serão fartos. Ficar calado, não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça,
aqui de volta com a nossa programação, Mesa da Justiça. Eu sou Dayana Martins e, gente, é o meu primeiro programa. Estou tão feliz. De novo eu falando isso. A Luiz está rindo de mim, ó. Ai, gente, é o seguinte, ó, nossa convidada jurídica, né, ela chegou, a doutora Cirlei, e nós temos perguntas de concurso para te fazer, de OAB, tô brincando, é o nosso dia a dia mesmo, não tem, é a vida, né, desse dia a dia de direito de família, de fórum, e a vivência que você tem, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com os nossos ouvintes, com a nossa vida também. Seja bem-vinda, tá? E eu já quero adiantar aqui uma perguntinha, você se apresenta e já entra no assunto aqui com a gente. Nós já estamos fluindo aqui. Guarda compartilhada, né? Guarda compartilhada. Por que quando dá certo e quando dá ruim? Quando não indicar para o cliente? Bom dia. Primeiro, eu agradeço, Daiane, o convite, a oportunidade de estar aqui. Não vou responder pergunta de concurso e nem para passar na OAB, porque não estou preparada. Mas, tratando-se... vamos lá no dia a dia, guarda compartilhada. Quando não dá certo, quando não ofertar isso para o nosso cliente. Nós, advogados familiaristas, nós temos que ter em mente sempre o diálogo. O que comanda bem uma relação sempre é o diálogo, deve ser o diálogo, um diálogo pacificador, um diálogo onde a gente utiliza uma comunicação não violenta. Isso deveria ser o norte de qualquer relacionamento, qualquer relação. Mas quando não dá certo essa guarda compartilhada e quando não colocá-la em prática? Primeiro, não se pode, porque a guarda compartilhada hoje ela é a regra. Na nossa legislação é a guarda compartilhada. Então, não cabe nem ao genitor e nem à genitora escolher se vai ou não guarda compartilhada. O que chega para a gente sempre? É essa expectativa. Doutor, eu não quero compartilhar a guarda. Não é você que não quer. Então, a gente tem que ver como é que é a situação, o porquê que é que você não quer. Você não quer só por birra, só por desconforto com o pai, é sua intenção própria, ou você não quer porque tem algo mais. E, geralmente, as pessoas não querem trazer para você o algo mais que existe. Muitas vezes, eu estava ali fora ouvindo algumas coisas que a senhora estava falando, questões de vergonha. Né? Então, por exemplo, tem mulheres que ainda não aceitam que sofrem violência doméstica. E essa violência doméstica ou a violência contra o próprio filho é uma barreira para uma guarda compartilhada. Aí tem, sim, essa necessidade de conversar. Mas como que faz isso? Se for, por exemplo, você vai tentar via só conversa dentro de escritório, chamar as partes para conversar, você vai utilizar essa questão de uma forma bem pacífica, tentar chegar num consenso ali. Se você não consegue, eu falo isso porque eu também trabalho com mediação. Então, o primeiro passo quando chegam casais é a gente tentar realmente resolver, porque tem uma cultura que o advogado ele tem que fazer o divórcio, de todo jeito. Né? Então, eu não tenho essa cultura. O meu ponto principal realmente é tentar primeiro resolver a questão da família. A estruturação familiar é permanecer a família, mas levando em consideração tudo que acontece ali. Em relação à guarda compartilhada, e se você não consegue fazer por conta dessas situações que te passa, que vem questão de violência, aí você tem que ir para a justiça. Você tem que judicializar. E na justiça tem-se as questões que vai ser feita. Você vai pedir estudo psicossocial, tanto para a criança quanto para os genitores, para depois o juiz resolver. Porque não adianta nada a gente simplesmente chegar e falar que não quer guarda compartilhada, e lá na frente, ou que aceita a guarda compartilhada, e lá na frente vem um problema muito maior.
E aí a gente vê hoje crianças e adolescentes totalmente despreparados, totalmente fora do contexto de civilização, de vida, e realmente aí traz um transtorno e um desequilíbrio total familiar. E um problema social, né? Um problema que deságua, assim, em várias esferas da sociedade, né? Essa criança problemática, ela vai para o crime, ela vai para a prostituição, ela não prospera, né? Dentro do ponto de vista que seria o ideal, né? Ela crescer, trabalhar, frutificar. Não, ela vive imersa ali em dores, né? Em conflitos, e que impede ela de romper, né? Muito bem pontuado, doutora. É isso aí, essa guarda compartilhada, ela, às vezes, assim, eu falo, tem que ter um mínimo de diálogo, né? Para conseguir trazer isso para a prática. Tem que ter um mínimo de diálogo desses pais, não tem? Com certeza. O diálogo ele é importante em todas as relações. E em se tratando de processo de separação, onde você vai continuar pertencendo àquela família, não tem como. A partir do momento que você tem um filho com a outra pessoa, aquele vínculo está instaurado eternamente. Então, eu não consigo viver sem me comunicar com a outra parte. Então, a parte, pai e mãe têm que entender essa questão. Nós temos que nos policiar, nós temos que nos tratar. Que não entendia de jeito nenhum. Já não vi aceito. vários e que precisa realmente de intermediação. Ou de um advogado, ou de um familiar. Geralmente, familiar é muito difícil, porque geralmente nós não temos rede de apoio. Né? Principalmente mulheres. Mulheres não têm rede de apoio. E a família não quer se envolver nesses problemas. A maioria das famílias não quer se envolver nos problemas. Principalmente problema de divórcio, de guarda. E o medo, vários medos, vários receios. Se é um homem violento, medo da violência respingar nele. Não, e de agravar a violência, né? Isso. De repente pode agravar em relação a ela, né? Em todas as relações, né? Então, por isso é muito difícil. Já anotada que violência doméstica, né? Nós já vamos ter que pôr que... Então, a gente tem essa preocupação. E aí a gente fica nessa procura. Então, geralmente, quem é que é essa rede de apoio? Geralmente é o advogado ou a advogada que tem que fazer essa ponte. Temos um caso que realmente é assim que funciona. Até hoje, já passado tempos, quem faz o contato ainda para confirmar a visita, a convivência com o pai, é feita através da minha pessoa. Então, realmente, é assim ainda que se tem. Mas esse caso é um caso que não quero adentrar, mas é um caso particular por conta dessa questão. Mas tem outros casos que não teria o porquê. É só por birra. É só por a pessoa se sentir ferida e não ter sido curada até hoje dessa ferida. Perdão, Isso. E assim, quando a gente fala de guarda compartilhada, a gente tem que trazer em consideração que não é só sobre a divisão dos dias, né, com o pai e com a mãe, né? É sobre a questão das decisões da vida, né? Qual escola que vai pôr, se vai qual médico, se não vai, até qual esporte vai fazer, né? É isso. É sobre isso. Dos dias. Tá comigo 3 dias na semana, 4 dias na semana. Não, é sobre decisões, né, em geral. Assim, sobre isso. A guarda compartilhada, ela não quer saber se o filho vai ficar metade, 5 dias, 3 dias. Não é isso. O legislador também, mas o legislador se preocupou quando estava analisando o quê? Realmente é as questões de escolhas. O que é melhor para o meu filho? Então, essas decisões tem que passar pelos dois. E como passar por os dois se os dois não conversam? Se os dois não conseguem chegar num consenso? Então, por isso que teve até muita resistência na época para a lei da guarda compartilhada. Porque, então, no momento era assim, nossa, não tem condições, não vai funcionar, é impossível, nunca vai se chegar num consenso. Graças a Deus, mas em contrapartida, nós temos casais
que dialogam muito bem, que conseguem resolver muito bem, que nem precisa. Cumpre o propósito da lei, né? O fim. Cumpre o propósito da lei e cumpre o propósito de ser simplesmente pai e mãe e esquecer o papel de homem e de mulher. Então, ele consegue, tem casais que conseguem tirar essa essência, sabe? E manter muito bem o relacionamento. E aí tem uma outra diferença que vem a questão do lar de referência, que é importante se falar. A guarda compartilhada não quer dizer que o filho pode ir para a casa do pai e ficar lá 15 dias e falar, ó, hoje minha residência é aqui, meu endereço é aqui, meu telefone. Não é isso. Então, tem-se que, quando faz um processo judicial ou até mesmo um acordo, tem que ficar determinado, inclusive, o lar de referência. E, geralmente, o lar de referência é o materno. Mas tem casos que o lar de referência é o paterno. Vai depender muito do diálogo e do caso concreto. E eu, assim, na minha experiência, né, de juíza, gente, eu nunca decidi tirar a guarda de uma mãe, nem como lar de referência. Não tinha, assim, às vezes o pai vinha e questionava, e às vezes você ia entrar nos detalhes, a discussão era mais sobre uma questão financeira, triste falar, do que necessariamente do cuidado e da vontade dele de realmente estar com o filho, cuidar e achar que a mãe não servia para liderar aquela situação. Então, assim, um dos maiores problemas que envolvem também essa questão da guarda é a mesquinharia, né? É a questão financeira. Porque aí briga por conta de, né, assim, gente, muito pouco. Você vê gente que às vezes tem condições, pode proporcionar, né, um bem para o filho ali a mais, mas ele tem uma resistência muito grande em achar que o dinheiro, na verdade, é a mãe que está usando, né? Então é problemático. Mas quando eu falo assim que pelo menos na minha mão, nunca aconteceu de inverter a guarda para colocar, né, para o pai, benefício do pai, mas eu acredito que possa acontecer, né? Não necessariamente. Esses dias mesmo eu conversando esse tema com a minha irmã, ela trabalha no Tribunal de Justiça, assessora no desembargador, e aconteceu lá e ela foi examinar assim, a documentação. O lar dessa mãe era muito prejudicial a essa criança. Era muito, assim, realmente algo que estava, né, em termos de bebida, de promiscuidade, né, de violência. E o pai realmente, nesse caso, eu acho que ele até ficou com a guarda. Mas não que seja impossível. Mas em referência, gente, é aquela história. Mãe é mãe, me desculpa, mas assim, é o meu, como dizia a minha sentença, a sua. Mas acontece. É mais raro, né? São raros, mas acontece. Eu estou com um caso prático. Eu atendi uma cliente, ela perdeu a guarda é unilateral para o pai, mas estamos tentando reverter essa situação, mas são coisas que acontecem. Então, aí fala muito assim, comprou o juiz, comprou o desembargador, vamos pôr a mesa tá aberta, gente. E aí tem muitas informações. E fala isso, não mas levou em consideração todas as provas que foram colocadas. E esse não é no estado de Goiás, é fora. E diz que é de uma cidade pequena. Então, as informações que veio para mim foram muitas nesse estilo. A cidade é toda a favor do pai. Então, foi feito um controle. Tem mais condição financeira. Então, são situações que a gente tem que analisar muito bem o que é que está acontecendo. Para a gente não insistir na injustiça ou deixar de fazer justiça. E até onde a advogada atuar, assim, já vendo uma circunstância de que realmente é melhor, de repente, ficar com o pai e você tentar convencer essa mãe ou não pegar o caso, né? Ou não pegar o caso. Então, você tenta explicar para a pessoa o que acontece. Então, hoje, aí, explica, olha, hoje, a regra é guarda compartilhada. Então, é muito complicado entender, e aí vem uma crítica, um juiz tirar a guarda de uma criança ali que está para ser discutida, antes de manifestação nenhuma no processo, e julgar liminarmente uma guarda unilateral para o genitor, sem saber o que há por trás daquilo ali. Então, infelizmente, isso acontece. E a gente tem visto várias questões desta. Não só no estado de Goiás, igual eu falei, esse meu não é no estado de Goiás. Mas eu tenho também no estado de Goiás situações iguais, semelhantes, desta forma.
Então é muito difícil. E aí a gente fala assim, você falou assim, eu sou mãe, então meu olhar de mãe é isso. Eu não sou mãe, mas eu sou mulher. Sim. E a gente... A maternidade mulher aflora. tem esse olhar mais sensível, um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso e com mais imparcialidade. A gente tem que ter, e nós temos que puxar essa responsabilidade para nós, os profissionais do direito das famílias. Jéssica, que você me fala, assim, né, dessa parte emocional? Como que esses genitores, né, a mãe, o pai, como blindar o coração dessa criança emocionalmente, para que no meio desse tormento, né, dessa situação assim que às vezes vai tirar a paz dela, como blindar esses corações, hein? Esses coraçõezinhos tão lindos? Entender que eles, como crianças, são puras e inocentes. E eu acho que trazer até o que eu abordei aqui no primeiro bloco, eu não quero que eles carreguem aquilo que eu carrego. Mas o pai tem que ter consciência, né? O pai tem que tomar consciência. Entender que seu filho é fruto dessa relação. E a relação pode não ter sido boa, né? Não deu certo o casamento. Mas isso não vai anular nem a paternidade e nem a maternidade. E entender que é melhor para o seu filho ter uma imagem boa do pai e blindar as dores que ele pode ter uma imagem boa sua quanto mãe e blindar aquilo que ele pode carregar, do que você desaguar suas dores próprias na criança e também a sua visão sobre o pai para a criança. Porque o maior reflexo emocional dessa infância de feridas, ele vai vir na fase adulta. Então, eu gosto de trazer assim bem claro, eu falo, hoje nós estamos em um tempo que a qualificação profissional está difícil. O mercado está sem profissional, as pessoas não querem trabalhar. Só que quando eu olho para essas crianças, igual que vai num crime, que tem essa disfunção, é uma ausência paterna vinda de uma revolta paterna. Quando eu pego alguém que teve apenas o abandono, vamos dizer assim, não conviveu com o pai, mas não teve esses relatos ruins sobre o pai, essa pessoa ela até busca uma aprovação do outro. E dependendo do que ela vai viver na vida, isso é até bom. Porque se eu for querer ser aprovada, eu vou querer entregar o meu melhor trabalho para ser aprovado. Eu vou querer passar num concurso, às vezes, para ser aprovado. Então, isso, de certa forma, nem tudo é ruim, então está me levando para um caminho bom. Mas quando eu vejo um jovem, um adolescente que vai para a droga, que vai buscar o crime, é alguém que carrega as dores do pai, né? Os relatos de uma mãe muito ferida, que trouxe relatos desse pai para essa criança, e ele culpa, então ele também se sente culpado. Porque nós somos, gente, o DNA do papai e da mamãe. E os nossos filhos também são o nosso DNA. Então, entender que essa relação, esse relacionamento, ele pode não ter sido bom para mim. Mas isso não anula o amor que ele pode gerar para os meus filhos. Então, os meus filhos é a parte boa dessa relação. Né? Então, tem essa clareza. Sem a discussão de, mas é porque você não conhece ele, é porque é ela. Porque não, vamos esquecer o ele e ela e vamos olhar para o fruto. Vamos deixar a árvore promover sua própria sombra, mas vamos olhar para o fruto que veio dessa árvore. O que eu quero que os meus filhos vejam? O que eu quero que o meu fruto produza? Qual que é a produção que eu quero gerar na terra agora? E como eu quero ver essa criança lá na fase adulta? Né? Com dor ou sem dor? Sendo um testemunho de alguém que mesmo com essa falta cresceu e prosperou? Ou sendo a história triste de alguém que por ter tido a falta escolheu um caminho ruim? E aí a missão maior acaba que fica para nós mães. Porque normalmente, né, somos as que ficamos com a guarda. Então, mãe, cuida desse filho em amor, entregando o seu melhor. Se o pai pode estar presente, tentar esse diálogo, até porque nós mulheres somos mais sensíveis nesse processo. Se o pai, por N problemas ou histórias da vida, está longe, não construa essa imagem nos seus filhos. Né? Libera eles mesmo para entender. E até para concluir, que eu acho muito incrível,
entender que a imagem que você gera no seu filho quanto pai vai definir o nível de entrega dele com Deus. Que a gente aprende de criança que Deus é o quê? Pai. Ninguém ensina Deus é mãe. Não, Deus é pai. Então, quando eu trago para um processo emocional, inconsciente, tudo que eu vejo no meu pai é o que eu vejo de Deus. Mesmo a ausência. Mesmo se eu estiver na igreja, mesmo se eu tiver a minha fé cristã, mesmo, né, falando, não, mas eu oro, eu amo Deus, mas eu não confio totalmente, eu não descanso, eu não me entrego, É o medo. eu tenho medo do que Deus vai fazer, e tudo isso está comunicado na hora lá. difícil ele pode não estar comigo. O pai abandona, Deus ele me abandona. abandona. O pai é bravo, Deus é bravo. Então, a imagem Deus é construída na infância do pai é a imagem que o adulto vai ter de Deus. Então, se eu tenho a oportunidade, essas pessoas que estão ouvindo, de entender isso aqui, você já vai liberar seu filho para explodir no futuro aí, com muita prosperidade e sucesso. Eu ia complementar isso também, ainda bem que você já adiantou, que essa questão espiritual, quando a gente começa a estudar, né, nessa área, entender essa relação paterna, quanto ela é importante para o desenvolvimento da fé e do relacionamento de intimidade que a criança tem com Deus, né? Na fase adulta, como que ela vai se desenvolver. Isso, assim, para a gente é incrível. Mas, doutor, eu quero mais uma pergunta aqui, que é bem jurídica, do dia a dia, né, do tribunal, do fórum. Se o pai... muitas vezes fala assim, não, mas ele não paga pensão, não vou deixar ver... meu filho, ele não está nem pagando pensão, não vou deixar. E aí, você já vivenciou algo assim, nesse sentido? A gente sabe, né, juridicamente, praticamente todos os dias. Um não anula o outro, mas dá a sua voz de experiência sobre isso. Adorei sua fala. E só complementando, essa questão da espiritualidade, ela é muito importante realmente. E a gente sabe que hoje a ciência já fala isso também. Né? A ciência já está trazendo que nós precisamos ter essa consciência do que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. É lógico que a ciência trata de uma outra forma, mas o tanto que é importante nós respeitarmos pai e mãe e sabermos de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. E é lógico que todos nós, cristãos, espiritualistas que somos, a gente acredita também nessa formação teológica, né? A pergunta, todos os dias a gente enfrenta essa questão. A mãe acha que o filho é propriedade dela, porque quando ela vem com esse discurso, ela acha que o filho é propriedade. E você tem que desconstruir esse conceito que ela tem de filho. Filho não é propriedade. É como se a gente falasse de violência doméstica, que acontece violência doméstica, por quê? Porque geralmente o homem entende que a mulher é propriedade dele. Né? E nem se tratando de direito das famílias, nem se tratando de criança, a mãe falar que não vou deixar o pai ver o filho porque ele não paga pensão, ela está tratando o filho como uma coisa, como um objeto. O filho, ele não pode ser... Mães, nós não podemos imaginar que o meu filho é um objeto que eu troco por um valor, por uma pensão. Então, não é assim. E você desconstruir ela não isso... é também objeto de manipulação. De manipulação. E aí é que começa a acontecer, aí começa-se para o outro lado, que é a alienação parental. Que é uma outra coisa muito preocupante no direito das famílias. E nós temos que ter profissionais muito atentos para isso, para não deixar acontecer. Então, quando você vai conversando e explicando para a mãe, olha, não é assim... Por mais que eu sei que você passe essa necessidade, tem caminhos para você resolver a falta da pensão. Então, vamos entrar com a execução. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Justamente. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Então, temos um processo para executar. E, às vezes, não pagou, vamos entrar. A inércia dela, muitas vezes, eu falo assim, ela deixa de buscar esse direito e fica jogando para o outro lado. Talvez por preguiça, por falar, não, eu dou conta, né? E aí fica tolhindo o outro direito, que é o direito da criança, na verdade, de ver o pai. Não é o direito do pai ver a criança, é o direito da criança ver o pai.
ótima colocação quando você traz. Por quê? Porque tem muitas mães que falam assim, não, eu dou conta sozinha, eu resolvo. Não é direito seu. Tem que A ficar claro. pensão alimentícia, para começo de história, a pensão alimentícia não é para a mãe. A pensão alimentícia é para a criança. Ela é toda revertida para a criança. É para trazer o sustento para a criança, é para tentar dar ali a mesma qualidade de vida que ela tinha quando ela vivia com os pais viviam juntos. Então, é para isso. Então, os pais, eles têm que entender que a pensão alimentícia não é nem para o pai e nem para a mãe. Ela é revertida para a criança. Né? Então, a gente sabe de muitos casos que existem aí, que não compete aqui trazer, mas deixando bem claro, a pensão alimentícia é para a criança, é para se utilizar a favor da criança, para o que ela precisa. Ela precisa de algo a mais, então, geralmente, quando você faz um processo e tem a pensão e tem ainda aqueles alimentos extraordinários, aquelas despesas extraordinárias. Então, se eu tenho necessidade de outras despesas e essas despesas são extraordinárias, eu tenho que ter tido lá no meu acordo essas despesas. Qual que é o percentual? Lá está um percentual. Geralmente é 50%. Para o pai e 50% para a mãe. Então, se eu tive que levar meu filho hoje e ele teve que fazer uma cirurgia e essa cirurgia ficou R$5.000 por algum motivo, está claro na decisão. R$2.500 para cada um e não se discute. Porque mas eu já pago pensão. A pensão não é para essas despesas, é para o cuidado da criança. Do dia a dia da criança. Assim, gente, nós estamos... Olha aqui, já está acabando, não estou acreditando. Não, esse programa tem que ter umas 3 horas. Ai, tem que ter repeteco, gente, né? Olha só, é a mesa da justiça. Deixa eu ver aqui, temos recado. A pastor Márcio parabenizando a doutora Daiana pela excelente estreia do programa Mesa da Justiça. Parabéns para todas nós, né? Olha. Então, estou feliz aqui, obrigada. Oportunidade do pastor Marcos, né, que abriu aí esse horário para a gente trazer, né, essa experiência, essa vivência, esses temas. Eu acredito, assim, que são relevantes, né, para o dia a dia. E tá acabando, gente, mas o pessoal, eu falei, gente, manda pergunta, manda sugestão depois também, né, que depois eles podem mandar para a gente abrir outras pautas, né, violência doméstica, que eu já coloquei aqui, que eu acho que é um tema também que, como diz, é power. Estou à disposição, à disposição. Né? Mas eu quero agradecer muito a presença das 2 mulheres incríveis que estão aqui. Né? Deus nos uniu nesse tempo, eu acredito nisso. Né? Amém. Realmente, eu acho que foram assim, falas muito pontuais e cada uma despertando, né, a mente aí dos nossos ouvintes para um lado, para uma consciência, para uma instrução, para uma direção. Né? Espero poder contar com vocês mais vezes, porque já foi um sucesso essa mesa. E dá uma fala final, Jéssica, rapidinho, para a gente fechar aqui. Pode começar, por favor. Bem, eu deixo, a minha fala final mais uma vez, te agradecer. Obrigada, Jéssica, por ter te conhecido hoje. Adorei sua fala. E falar para as pessoas, pais e mães, a gente tem que tratar as coisas com mais serenidade, colocando cada coisa no seu lugar, sabendo que o filho não é propriedade minha, sabermos que eu não posso ter, como na minha fala eu disse, e a Jéssica pontuou muito bem, que o casamento, ele acaba e o filho, ele vai continuar sendo filho. Então, e ele vai trazer esse DNA dos dois. É pai e mãe, não é só do pai, é de pai e mãe. Então, tudo que vai ser naquela relação vai estar ali. Mesmo depois que a relação acaba, eu não posso evitar. Eu acho lindo quando eu vejo mulheres e pais. Não fala mal da mãe de jeito nenhum. Não fala mal do pai de jeito nenhum. E eu falo assim, gente, isso eu ganhei meu dia, porque quando eu faço um atendimento e depois eu fico sabendo que o pai e a mãe agem dessa forma, eu falo assim, realmente eu estou no caminho certo. Parabéns. Jéssica, por favor, para a gente fechar. Só agradecer, né, a possibilidade de estar aqui e o privilégio de contribuir e deixar claro que, assim como eu falei aqui, talvez quem fica assim, mas não é possível,
Hoje o pai da minha filha convive com o meu marido, celebram as conquistas uns dos outros, e se eu precisar viajar, ele ainda fica de rede de apoio das crianças. Talvez na sua casa vai ser assim, talvez não, mas eu decidi ficar com a parte boa, que foi ela, né? Ficar com a parte boa, que é o diálogo, e você entender se existe algo em você que te dificulta a olhar para os seus filhos e separar essas coisas. Eu preciso primeiro olhar para minhas emoções, para eu estar bem, e aí conseguir conduzir essa criança, porque cada um vai entregar aquilo que tem. Né? E pelo bem do nosso futuro, da nossa nação e desses filhos, que nós possamos dar para eles o lugar devido e deixar que eles acessem o pai e a mãe como deve acessar. Né? Que essa fique de reflexão para você. Olha só, gente, que maravilhosos, né? Quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Essa foi a nossa mesa da justiça. Temos aqui, deixa eu só finalizar. Tá. Então, nós estamos aqui na Rádio Educativa FM, né? 87,9, gente, estou me acostumando. E a mensagem final que eu tenho para você é: guarde o coração dessa criança, né? Guarde o coração dessa criança. Que você possa acessar uma justiça além da sua, além do tribunal, que seja uma justiça que ela vem lá do alto, né? E que com essa justiça a gente realmente consegue fazer a vontade de Deus, né, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e eu tenho certeza que será uma sociedade aí que Deus tem para nós, né? E eu acredito nisso, eu tenho esperança no nosso povo, na nossa sociedade, que a gente vai trazer, né, consciência de justiça segundo a vontade que Deus tem para nós. Fiquem com Deus. Fecha a nossa música. Obrigada, gente. Meninas, maravilha. Cheguei no tempo. Chegando. Nossa, te falar, eu tinha esquecido que para Inhumas tem